que Cristo é maior do que a mensagem dos profetas, que Cristo é maior do que os anjos, e ele vai caminhando e vai mostrando a humanidade de Cristo, que assim como o ser humano Adão foi feito um pouco menor do que os anjos, para que houvesse o nosso sumo sacerdote que pudesse se compadecer das nossas fraquezas, Cristo também foi feito um pouco menor do que os anjos. O esvaziamento do nosso Cristo saindo de sua glória veio à terra à semelhança de homem de pecados, mas sem pecado, sendo homem e Deus 100% e 100% homem e 100% Deus. Ele veio à terra para cumprir a vontade do Pai. E que vontade do Pai era essa? Deus havia posto limite ao primeiro casal, que eles não deveriam fazer, que era tocar na árvore do conhecimento e do mal, porque certamente eles iriam morrer. E eles, transgredindo a lei de Deus, eles caíram. E como a palavra de Deus é a verdade e ela não passa, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, Deus desceu com a sua ira contra o pecado. Mas Deus não queria destruir a sua criação. E ao invés de Deus matar Adão e Eva, Deus desviou a sua ira por um momento. E agora Deus mata um inocente, um animal, não um ser humano. E da pele desse animal, depois de satisfazer Deus a sua ira por causa da transgressão de Adão, Deus pega da pele daqueles animais e justifica Adão e Eva, mostrando que ele quer uma aproximação do homem que agora está caído e que ele está dando uma chance ao ser humano. Está dando uma chance daquele que se alienou de Deus, daquele que se distanciou de Deus, e eles próprios tentaram se justificar, colocando aventais de plantas, mas eles não conseguiram, porque todos os nossos esforços para tentar se justificar diante de Deus, eles vão ser em vão. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Não há mérito em nós. O mérito é do próprio Deus. Hoje nós nos gloriamos na esperança, nos gloriamos na fraqueza, na tribulação, na cruz e nos gloriamos no Senhor. Aquele que tanto nos criou, como deu início a essa vida de fé que nós estamos e nos dá também graça, ânimo, perseverança para poder vencer essa grande batalha que é chamada vida. E só conseguimos vencer por meio da fé em Cristo. Deus permitiu que uma nação levantada por Ele mesmo através do casal Abraão e Sara viesse a trazer as leis cerimoniais, que são um culto externo, que é levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, que oferecem continuamente sacrifícios a Deus de animais pela manhã e pela tarde, e uma vez no ano o sumo sacerdote, depois de oferecer esse sacrifício, entrava com sangue no lugar mais santo daquele tabernáculo da antiga aliança, que era o lugar santo dos santos, onde havia uma arca, e a sua tampa chamada de propiciatório fazia com que aquele sacrifício, sendo aceito por Deus, viesse a trazer perdão dos pecados e viesse a trazer bênçãos para o povo de Deus. Só que chegou um dado momento que Deus estava cheio desse sacrifício exterior, cheio desse sacrifício carnal, cheio desse sacrifício que não aperfeiçoava a consciência do homem, não tirava os seus pecados, mas apenas cobria. E aí é onde vai entrar a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É certo que nós estamos esperando um renovo, ou melhor, um repouso. E esse repouso ele foi bem explícito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, onde ele fala do repouso de Deus depois dos 6 dias de criação, onde Deus cessou a obra no dia 7º, no sábado, e fala também da peregrinação do povo de Israel no deserto, onde depois da morte de Moisés, através de Josué, o povo estava em busca de um descanso. O povo estava em busca de algo que havia sido prometido, que seria a terra que Deus prometeu a Abraão. E o povo bem chegou nessa terra. Porém, a própria epístola aos Hebreus, ela vai mostrar que não é essa terra a terra definitiva. Não é essa terra que Deus preparou que os seres humanos, salvos e agora aperfeiçoados, vivessem. Tanto que Israel não conseguiu cumprir o principal propósito da terra de Canaã. Israel não conquistou a terra de Canaã como Deus havia dito. Nós estamos em Cristo e agora nós esperamos um repouso. Em Hebreus 11 diz que eles, os do passado, sem nós eles não poderiam ser aperfeiçoados. Então nós somos aperfeiçoados na pessoa de Jesus. Se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Então a dádiva dessa nova aliança, diferente
daquilo que foi prometido na lei de Moisés, que o homem se aproximava de Deus através de vários rituais de purificação, de vários tipos de ofertas que eram oferecidas a Deus, onde era necessário um intercessor maior, que seria o sumo sacerdote, que entrava na presença de Deus, e se acontecesse de Deus não receber essa oferta por impureza dele mesmo, pois ele deveria oferecer sacrifício primeiramente pela sua vida, segundo pela vida da sua família e em terceiro por todo o povo de Israel. Eu cuido da minha vida espiritual para me manter firme diante de Deus, para ser uma coluna da minha casa, da minha família, e depois eu irei também pregar, ensinar e profetizar para o povo de Deus em geral, que a obra de Cristo ela é completa, ela é perfeita e ela é eterna. E é uma única oferta. Diferente daquilo que era oferecido pelos levitas, onde pela manhã e pela tarde, onde continuamente era oferecido o sacrifício de animais, agora não. Cristo, como aquele que João Batista chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ofereceu ele mesmo como sacrifício. Não era mais um sacrifício de animais, porque os animais também sendo inferiores aos homens, não estando no seu patamar, não poderiam purificar com o seu derramamento de sangue. Eles não tinham essa consciência humana, não são pessoas. Então Deus estava procurando um ser humano, santo, puro, perfeito, porém toda a humanidade estava alienada, longe de Deus, todos destituídos da glória de Deus, não havia um justo sequer, e agora em Cristo Jesus, que se colocou em prontidão, e ele disse no Salmo 40, eis aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Retira o primeiro e põe o segundo. E foi isso que Cristo fez, e é isso que a Epístola aos Hebreus está nos ensinando. Uma única oferta, um único ofertante que é Cristo Jesus, e uma única vez. Hoje nós não precisamos oferecer sacrifícios de nada, de animais, de nada. Os sacrifícios para Deus hoje são um coração obediente, um coração quebrantado, um coração contrito. O fruto dos lábios que oferece louvor e engrandece ao nome de Deus. Assim como Paulo em Romanos 12, ele diz que nós temos que nos entregar a Deus como um sacrifício vivo. Nós não precisamos ser mortos como Cristo foi, como os animais eram, para recebermos a nossa redenção. Nós hoje temos agora em nós algo que foi feito por uma outra pessoa, que é Cristo nosso Senhor. Ele se ofereceu uma vez por todas na cruz do Calvário para pagar o preço, para nos resgatar da prisão da lei do pecado. E hoje, pela graça de Deus, nós somos justificados. Deus nos declara justos diante da sua pessoa. Hoje somos regenerados, somos adotados, somos chamados como filho de Deus. E ainda recebemos graça, poder de Deus, sabedoria para perseverar neste mundo. A obra do ofertante Cristo foi uma obra completa. Assim como o sumo sacerdote, ele trouxe o cordeiro, mas ele mesmo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o sumo sacerdote deveria se lavar na pia de bronze, que é uma alusão à palavra, Cristo ele é a própria palavra. Ele é a própria ressurreição e a vida, e assim como ele próprio diz, o Pai me deu autoridade para entregar a minha vida e tornar a tomá-la. Ele mesmo teve autoridade para fazer essa obra que era impossível aos olhos dos homens. Mas aquilo que é impossível ao homem, aquilo que é impossível à sua autojustificação, agora é possível através de Jesus, a justificação pela fé no seu sangue. E hoje nós vivemos pela graça do nosso Senhor, nós vivemos agora uma vida de temor a Deus e uma vida que há a capacidade de sermos felizes, assim como o Salmo 128. E nós somos felizes por quê? Porque nós tememos ao nome do Senhor. Então, esse primeiro tópico da lição nos fala sobre a dádiva. Essa dádiva da salvação, essa dádiva da graça, essa dádiva do perdão, essa dádiva de Cristo se entregar e se oferecer, tanto como ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo não a ordem dos levitas, mas a ordem de Melquisedeque, como ele é o próprio Cordeiro que não cobre o nosso pecado, mas ele tira o nosso pecado. Não viva entristecido ou jogado para um lado e para o outro, pensando nos seus erros e pensando nos seus pecados. Venha para Cristo, se arrependa da sua vida, se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, pois Cristo tem perdão para aquele que confessa, se arrepende, deixa, e com certeza, pelo sacrifício de Cristo, pela graça do nosso Senhor, nós alcançamos essa dádiva do perdão, essa dádiva da salvação, a dádiva da salvação, os privilégios de estarmos na pessoa de Cristo Jesus, fazermos parte da igreja do Senhor, e as responsabilidades como servos de Deus. Também temos grandes responsabilidades nesta vida. E você possa entender que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam mais segundo a carne, a natureza humana, mas andam segundo a vontade do Espírito do Senhor, pois nós temos a mente de Cristo. Hoje nós estamos em uma posição de santo pela obra de Cristo na cruz. Nós precisamos ser santos, porque a nossa vida está ainda neste mundo em guerra, em batalhas, porque nós entendemos pela palavra de Deus que há a possibilidade de nos enfraquecermos, de querermos desistir da fé, de pararmos. E a lição de hoje ela veio nos dar a consciência de que nós temos dádivas de Deus, temos grandes privilégios agora de fazer parte desse grande plano de salvação, onde Deus agora não salva judeu, mas salva a sua igreja. O judeu ele tem que aceitar Jesus, e agora tanto o gentil como o judeu, colocando por terra, através de Cristo, a parede de separação das leis cerimoniais, nós agora temos a condição de andar na presença do Senhor. E quando chegar aquele grande dia, onde nós teremos o nosso corpo transformado, nos encontraremos com o nosso Pai. Porém, enquanto estamos aqui, enquanto estamos neste mundo, vivendo uma vida regenerada, uma vida de verdadeira adoração ao Senhor, essas responsabilidades devem ser prioridade em nossa vida. Devemos ter uma vida voltada para Cristo, voltada para o Senhor, e jamais de maneira alguma desistir. Quando damos um passo de fé, quando damos um passo de perseverança, aquele que nos salvou, o autor e consumador da nossa fé, ele derrama sobre nós algo que é chamado na Bíblia de força. Quando ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, de glória em glória, de alegria em alegria, derramado pela presença do Espírito Santo em nós iremos chegar lá, nós iremos chegar ao principal propósito, e a vitória que vence este mundo é a fé. Se você tem fé no Filho de Deus, se você acredita que Deus te salva, que Deus te redime e que te purifica de todo pecado, se você entende que quando você peca, se arrepende, entrega os seus pecados ao Senhor, Ele retira os seus pecados e te justifica e te perdoa, você tem agora condições de andar na presença do Senhor, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar força para isso. Então é preciso essa decisão, porque após você ser convencido através da palavra de que a salvação é um dom de Deus, de que com a salvação você vai ter privilégios, primeiramente eterno, e também aqui nesta vida, você agora é um príncipe do Senhor, você agora é um sacerdote do Deus Altíssimo nesta vida, é um ministro de Deus, é alguém que tem obrigação tanto de conhecer a Deus, como de fazer Deus conhecido. Todos nós somos pregadores do Evangelho. E a primeira pregação é a nossa conduta, como foi falado aqui. É a nossa ética moral. É o Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde Cristo, quando vai concluir, falando daquele que firmou a sua casa sobre a rocha, ele cita que esse que firma a sua casa sobre a rocha, em todo o contexto, são os pacificadores, são os que choram por andar na justiça do Senhor, são os que são perseguidos, são aqueles que são a luz do mundo, o sal da terra, são aqueles que não vivem inquietos por coisa alguma, antes buscam primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então a vida cristã é a verdadeira vida. Nós cremos no único e verdadeiro Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, e hoje não se faz mais sacrifício para ser salvo, mas nos sacrificamos para agradar a Deus. Cristo disse, eu sou a verdade, e Ele é a verdade, buscando a verdade em Cristo, nós teremos força para permanecer neste mundo que jaz, ou seja, esse mundo permanece no maligno, esse mundo permanece longe de Deus, e a salvação não é uma religião, a salvação está em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a toda a amada igreja, em nome de Jesus.